Muito bem, boa noite, bem-vindas. Estamos começando o penúltimo, isso mesmo, o penúltimo encontro desta jornada. Já está acabando, mas ainda tem tempo de a gente fazer bastante coisa. Então, bora lá. Primeiro de tudo, quero parabenizar para todas que conseguiram entregar as duas atividades da semana passada. Para quem ainda não entregou, aproveita e entrega hoje, amanhã, entrega. Mesmo que fique fora do status. Por quê? Porque amanhã vocês têm mentoria coletiva para falar sobre o pitch, para falar sobre o vídeo. Então, assim, se você vai entrar e não vai ter feito pelo menos o teste do primeiro vídeo, não vai fazer muito sentido, né? Então, para participar amanhã, não é que seja obrigatório, né? O ideal é que tivesse já entregue. Mas se você não entregou ainda, não conseguiu, por qualquer motivo, entrega. Entrega mesmo atrasado. Coloca lá no GC, faz o seu vídeo, faz a sua atividade, que é a atividade 4 da narrativa, que é o roteiro. Faz. Porque isso vai te ajudar muito para participar do encontro de amanhã, que vai ser uma mentoria coletiva. Vai ter, amanhã a gente vai ter, inclusive, uma mescla. Vão ter profissionais, tanto da ADM quanto voluntários, que são do Bold aqui, voluntários super experientes do Bold, né? Inclusive, tem 99,9999% confirmado que uma dessas mentoras é uma mentora nossa, a Nakita, que ela já está aqui com a gente há algum tempo, e ela fala muito sobre marca pessoal, que a gente vai falar hoje, então ela vai conseguir ainda mais agregar coisas para vocês amanhã, no início da mentoria. Então é importante que vocês participem, né? Porque quem não participar do ao vivo amanhã, infelizmente, acaba perdendo muita coisa ali, porque tem muita dica, muita orientação, às vezes até mesmo algum insight ali na hora de falar, puxa, podia ter feito diferente, já dá para mudar, né? Mesmo porque amanhã vai ficar disponível o status Boulder de manhã. Então, ó, na parte da manhã já chega o último status, e aí a ideia é que vocês estejam todas entre pleno e sênior, vocês já sabem disso. Para vocês saberem, todos os processos que vocês estão passando, a gente reporta isso também para a empresa ADM, tá? E por que a gente reporta? Porque, como a gente falou lá no início do programa, o RH da ADM tem intenção de ficar ali acompanhando vocês até o final, para ver se existe a possibilidade de ter ali um processo seletivo, onde vocês possam participar de um processo seletivo, né? E, de repente, pode ter gente aqui que vai falar assim, não, eu não quero participar de processo. Tá tudo bem também, gente. Tá? Cada uma aí vai seguir o que for melhor para si. Mas a gente reporta isso, né? Então, claro que o ideal, né, sempre o ideal, é a gente conseguir terminar com muitas meninas participando, né? Só para vocês terem uma ideia, na primeira etapa começaram 54 meninas e apenas 37 concluíram. Das 37 que começaram esta etapa, a gente já sabe que pelo menos umas 3 ou 4 já não estão continuando com a gente, né? Isso para a gente é ruim, né? E aí eu estou sendo muito franco aqui para vocês. Isso para a gente é ruim, por quê? Porque para a gente queria levar todo mundo até o final, principalmente para apresentar para a empresa, né? Esses resultados de impacto, porque a empresa, quando ela nos contrata, ela nos contrata para fazer o máximo de impacto possível. Mas a gente também entende que quem está seguindo aqui é quem realmente está afim. Quem veio para essa segunda etapa é que está afim de ampliar a sua empregabilidade, né, de aumentar o seu potencial e de realmente seguir adiante. Tá? A última etapa, que vai começar já na semana que vem, assim que a gente terminar todos os trâmites dessa jornada, a gente já começa a seguir para a próxima. O que acontece? Para a próxima etapa, a gente está tentando colocar, vai depender do número de voluntários que a gente tem aqui, colocar um processo de mentoria individual para cada uma de vocês, né? Se a gente não conseguir colocar totalmente individualizado, ele provavelmente vai ser ali em duplas ou trios, mas vai ser bem personalizado ali para aqueles pequenos grupos, para que vocês possam aproveitar ao máximo. Tá? E aí, como que vai funcionar isso?
vocês, todas que concluírem, então, quem entregar a última atividade, no final hoje eu vou falar um pouquinho dela também, então, todas vocês que entregarem a última atividade, que é um novo vídeo, tá? É um novo pitch. É só, basicamente, atualizar aquele que vocês já fizeram. É melhorar. Vocês reclamaram tanto que, meu Deus, estava ruim, não ficou bom. Não, tem chance. Entrega outro melhor agora. Né? Então, essa é a proposta. Vocês que entregarem esse pitch, né, que é o pitch final, que a gente chama, com todo o processo que a gente está fazendo aqui, né, de aprendizado, de entendimento, de evolução, vocês vão entregar, todas que terminarem vão ser já contactadas por um mentor ou por uma mentora, e aí vocês começam a agendar essas sessões de mentoria direto com os mentores. Tá? Então, a partir da semana que vem, a gente não tem mais esses encontros marcados. Inclusive, a Bruna tinha me perguntado, eu lembro que ela perguntou lá no grupo, então assim, não tem. Por quê? Porque aí vai depender da agenda de cada uma de vocês e dos mentores. Então, de repente, pode ser que para algumas de vocês seja melhor fazer na segunda, fazer na sexta. De repente, o mentor pode falar assim, se quiser, eu posso fazer inclusive no sábado. Ah, legal, então o sábado para mim fica melhor. E aí vocês vão articulando isso de forma que vocês consigam, nas próximas semanas, né, fazer, né, cumprir todo o cronograma. Tá? E por que eu já estou trazendo toda essa informação agora? Porque isso também é fundamental, porque a gente acaba caindo, infelizmente, a gente acaba caindo em algumas situações que são bastante desagradáveis. Por exemplo, o mentor vai lá e manda e-mail, manda mensagem no privado de vocês, manda mensagem por SMS, tenta ligação e tem gente que não responde o mentor. Não responde, simplesmente não responde. Aí pula a primeira semana, o mentor tenta novamente. Só que já está com 2 semanas de atraso. Aí a pessoa responde e fala assim, só que essa semana eu não consigo, eu estou viajando. Essa semana eu não consigo, porque eu estou com muita coisa para fazer. Então eu já estou antecipando. Gente, o compromisso é o mesmo que vocês estão tendo desde o começo do programa. Vocês precisam ajustar ali, claro, junto com o mentor ou com a mentora, vocês precisam ajustar da melhor maneira possível um horário e um dia onde vocês possam, uma vez por semana, fazer essa sessão, que é basicamente de 1 hora. Vocês já fizeram isso na primeira etapa. Né? Vocês já fizeram a mentoria do meu caminho. Vocês viram como funciona. Né? A diferença agora é que, ao invés de uma única, vocês vão fazer algumas sessões. Então, os mentores vão explicar na primeira conversa, vai ser assim, vai ser desse jeito, isso a gente vai conduzir dessa forma, e vocês vão ter contato direto com esses mentores. Então, vai ser fácil de vocês conseguirem ajustar. Tem uma atividade, estou com dúvida, como que eu faço? Posso melhorar aqui? Não posso? Que horário que eu consigo conversar com você? Né? Então, prestem bastante atenção nisso. Tudo bem até aqui, meninas? Ok? Tá claro? Beleza. Outra coisa, eu tinha dito para vocês que a gente ia liberar o acesso ao Coursera só quando vocês terminassem o programa. A gente fez uma modificação aqui, porque a gente entendeu que vocês estão, né, principalmente para quem concluir esta etapa, vocês estão se dedicando, estão realmente a fim de fazer, então a gente já vai liberar para todas que concluírem a jornada da empregabilidade. Isso significa entregarem a última atividade, tiverem acesso ao certificado, a gente vai mandar, depois ali de 1 semana mais ou menos, a gente vai mandar também o link do Coursera para vocês já começarem a ter acesso a algumas trilhas de aprendizado que a gente preparou para vocês lá dentro do Coursera. Tá? Inicialmente vão ter trilhas determinadas, mas depois a ideia é que a gente consiga ir liberando para vocês outros cursos que vocês possam explorar e fazer, aqueles que tiverem disponíveis gratuitamente para vocês. Ok? Acho que eu disse tudo que eu precisava e agora a gente vai começar a trabalhar. Então é o seguinte, meninas. Como eu disse, hoje é o nosso último encontro oficial aqui com um tema, né, determinado, que a gente vai conversar, vai refletir. E eu vou passar por alguns temas
dentro da marca pessoal, ou falando sobre marca pessoal. Tá? A ideia aqui não é fazer uma palestra, vamos dizer assim, tá? Mas a ideia aqui é a gente trazer alguns olhares, algumas perspectivas que possam efetivamente agregar para vocês, né? Principalmente neste momento que vocês estão, que é da produção de um pitch, que é da produção de uma nova apresentação, aprimorar a sua apresentação, falar sobre você. Tá? Então, a gente vai trazer aqui algumas pontuações, alguns detalhes, que vocês vão, inclusive, poder usar para conseguir melhorar esse vídeo de apresentação, esse pitch de vocês. Tá? Então, assim, eu vou começar, tem bastante coisa, eu vou procurar ser o mais rápido possível, sem atropelar nada, mas eu quero que vocês participem aqui o tempo inteiro. Tá? Vocês já sabem como funciona. Então, a gente vai começar trazendo... Deixa eu só colocar aqui no slide certinho. A gente vai começar trazendo, né, basicamente uma definição do que é marca pessoal ou marca profissional quando a gente fala sobre isso. Então, tem diversas formas de a gente definir, tem várias formas de a gente colocar, então tem muitas teorias, tem muitas coisas que podem ser ditas. Eu gosto de simplificar dizendo que marca pessoal nada mais é, que minha tela não mudou aqui, nada mais é do que um conjunto, opa, deixa eu voltar aqui, do que um conjunto de coisas, né, um conjunto de tópicos, que eu vou passar por eles todos aqui, que estruturam a forma como você se apresenta para o mundo, seja pessoalmente ou seja profissionalmente. E vocês vão entender isso porque eu vou dar uma separada do que a gente está falando de pessoal e do que a gente está falando de profissional. Só que lembre-se, apesar de eu separar isso aqui, vocês são uma pessoa só. Vocês são seres únicos. Então, tudo isso se mistura. Né? No trabalho, a gente se mostra como pessoa, e na vida pessoal a gente também se mostra como profissional. Então, a gente vai acabar se misturando muito ali. Então, vamos lá. O que a gente vai falar hoje? Muito rapidamente, os conceitos, tá? Como que a gente constrói, e é isso que eu te falei, cada tijolinho que a gente precisa colocar ali para realmente formar e fortalecer a nossa marca, e como que a gente vai apresentar essa marca. Né? Porque não é só construir uma marca, é apresentar. Levar isso para o mundo. Então, quando a gente fala de marca, nós estamos falando de algo que é uma identificação, uma forma de identificar. Né? Então, eu vou pegar um exemplo bem simples que eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece. Todas vocês conhecem. Pensem agora, neste momento, e é um horário cruel, porque a gente está ficando com fome, mas pensa numa marca que é um M amarelo, assim, ó, bem grandão. Um M gigante amarelo. Todo mundo sabe o que é aquele M amarelo. E aí tem um concorrente que é uma coroa de rei. Isso é marca. Eu não precisei falar nome, eu não precisei falar de onde é, mas a identificação visual na memória de vocês está muito clara. Né? Geralmente eu dou o exemplo de uma latinha vermelha. Na maior parte das vezes, eu sou surpreendido com algumas respostas bastante inusitadas. Mas vocês conhecem uma latinha vermelha que tem uma inscrição em branco? Muitos vão falar que é Coca-Cola, outros vão falar que é Budweiser, vão falar que é... Como que é o nome das outras? Ah, eu não sei, gente, eu não bebo, então eu não sei o nome de cerveja. Brahma. Brahma, a Tatiane já... Eu acho que ela conhece. Mas percebe? Mas, enfim, eu estava falando da Coca-Cola, tá bom? Então, percebe que a gente consegue identificar... Né? Oi, Lorena, você ia falar alguma coisa? Acho que eu te atropelei. Eu ia
Vocês pensaram na bebida, né? Eu pensei no extrato de tomate. A hora que você falou latinha vermelha, eu já imaginei um macarrão, fazendo um macarrão extrato. Tá vendo? O extrato do elefante lá, tá vendo? Uhum. Percebe como que isso. Legal, Lorena, valeu. Vou dizer que foi a primeira vez, tá bom? Mas ótimo. Porque isso mostra a identificação que a gente tem e a representação mental que a gente tem. E algo que é marcante para nós pode ser diferente para cada um. E tá tudo bem. Mas percebe? Continua sendo uma latinha vermelha com uma inscrição em branco. Eu não falei o que estava escrito? Perfeito. Tá? Então, isso é marca. O que é marketing? É o processo de divulgação. É como você divulga, como você vende essa marca, como você joga essa marca para o mundo. Né? E aí, seja o extrato de tomate, seja o refrigerante, seja a cerveja, seja, né, as lanchonetes de fast food que a gente falou aqui, McDonald's e Burger King, não importa. Isso é o jeito de fazer propaganda. Né? Então, se você pegar aí, eu lembro que há tempos atrás, eu não sei se todo mundo acompanhou isso, já passo para você, Thalita, só um minuto. Eu não lembro se todo mundo acompanhou isso, mas aqui em São Paulo teve alguma questão com o Burger King. Então, se eu não me engano, o Ministério Público foi lá e falou: a carne que vocês estão servindo não é exatamente a carne que vocês vendem e tal. E aí, o que o Burger King fez? Ele tirou uma foto dos colaboradores com uma faixa gigante na frente de uma loja do Burger King, agradecendo o Ministério Público por ter feito aquela ação, porque aquilo tinha aumentado não sei quantos % de venda para o Burger King. Porque eles foram lá e falaram assim: não, nossa carne, a gente provou que a nossa carne é carne natural, é carne animal e não sei o quê. Quer dizer, de algo que poderia ser muito negativo, eles fizeram um marketing positivo. Eles venderam muito mais. Né? E se a gente pegar um outro exemplo recente, não sei se todas vocês conhecem, mas a filha do Amir Klink, que se eu não estiver errado é Mariana o nome dela, mas se eu estiver errado vocês me perdoam. A Letícia pode, inclusive, pesquisar e trazer a informação para a gente, porque eu tenho certeza que ela vai querer saber quem é a filha do Amir Klink. Ela escreveu um livro, ela viajou, ficou lá na Antártida, lá não sei quanto tempo, passou um monte de perrengue, foi um monte de programa, e ela escreveu um livro. E aí começou a vender muito, ela foi nas redes sociais e falou assim: gente, pelo amor de Deus, para de comprar meu livro porque não tem motivo para comprar. Triplicou as vendas quando ela fez isso. Né? Jogada de marketing? Pode ser. Né? Mas é uma forma de ela vender ainda mais aquele livro que ela estava divulgando, que ela escreveu. Tá? Então, isso é o marketing. Thalita, vou com você e depois eu volto aqui no próximo conceito. Assim, eu pensei agora aqui também que tem produtos que não é só assim, não é uma coroa, mas tipo maisena. Ficou como uma propaganda, pó royal também, né? Assim, eu não lembro de algum Exato. o leite moça, né? Que não tinha muita propaganda, mas que marcou e tudo quanto é produto, as pessoas falam esse nome e aí já liga ao conteúdo dele. Exato, Thalita. Maravilhoso. É exatamente isso. Né? A gente fala Xerox. Xerox é o nome de uma marca. Né? O que a gente vai fazer é tirar uma fotocópia. Né? A gente vai comprar um leite condensado. Mas é muito comum a gente falar, vai comprar um leite moça. Né? Então, o que a Thalita trouxe, de novo, a gente está colocando a marca em primeiro lugar. Mesmo que, na verdade, a gente não esteja comprando aquela. Porque aí você fala assim, vou comprar um leite moça. E no fundo você vai lá e compra um piracanjuba. Não, você não comprou um leite moça, você comprou um leite condensado piracanjuba. Né? Então, olha como é importante a gente fazer um bom marketing para poder divulgar uma boa marca. Ok? Obrigado, Thalita. Boa observação. Mais alguém levantou a mão? Adriana, fica à vontade. Boa noite. Boa noite. Bombril. Bombril.
Exatamente. Raramente você escuta, né? Ah, vou comprar esponja de aço, né? Não, é Bombril, Exatamente. que é mil e Exatamente. uma Boa. utilidades também, né? 1001 utilidades, até para pôr na antena, quem é mais antigo sabe, até para pôr na antena, para melhorar o sinal da TV, a gente fazia isso, tá? Essa Verdade. geração nova do celular não sabe o que é isso, mas para quem é um pouquinho mais jovem, há mais anos como nós, a gente fazia isso. Então, olha só, né? O quanto criar uma marca positiva é importante e fazer um bom marketing, uma boa divulgação. E aí, para a gente aqui que está falando de marca pessoal, a gente vai para um terceiro conceito, que é network. O que é network? Nada mais é do que rede de contatos. Tá? A gente fala, né? Muito network, palavras internacionais, ai, que bonito, falar em inglês. Gente, o corporativez usa isso muito, mas aqui a gente pode definir como rede de contato. Qual é a rede de contato que a gente tem? Qual é a rede de contato que a gente quer construir? Né? E a hora que a gente chegar em network ali, falar mais detalhado disso, eu vou trazer, inclusive, alguns exemplos para vocês que são claríssimos de quão necessário isso é para a gente. Tá? Mas vamos lá, quando a gente fala em marca pessoal, e aqui eu estou falando, de novo, vou separar tá, o que é pessoal e o que é profissional, mas lembra, na hora de falar é tudo junto. É tudo uma coisa só. A gente só vai organizar. Tá? Eu estou falando de quais características te identificam, de como as pessoas lembram de você, né? Qual é a marca que você deixa nas pessoas, né? De quais comportamentos e atitudes você tem. E aqui a gente já falou de perfil comportamental, já falou de habilidades socioemocionais, a gente já foi trazendo milhares de coisas que estão tudo aí. Tudo isso vocês já estão descobrindo, vocês já estão explorando ao longo do programa. Né? E qual autoridade, ou qual o assunto, ou que área que você tem conhecimento e as pessoas lembram por isso? Aí vocês vão dizer assim, Marcos, mas o que é autoridade? Geralmente, a autoridade a gente usa muito para o campo profissional. Tá? Mas, por exemplo, uma pessoa que sabe cozinhar muito bem, ainda que ela não seja cozinheira, que ela não seja uma chefe de cozinha, uma profissional da área, ela tem autoridade para falar sobre cozinhar, sobre alimentação. Vocês tiveram aqui 2 palestras falando sobre alimentação. Né? Aquelas pessoas, elas têm autoridade para falar sobre como se alimentar. Vocês que, cada uma aqui tem uma área de conhecimento. Né? De repente, você fala assim, não, eu sou uma pessoa que eu estudo muito astrofísica. Não atuo com isso, mas é uma coisa que eu gosto. Então, eu gosto de estudar as estrelas, os astros, como que é a constituição de uma cadeia de estrelas. Perfeito, você pode ter autoridade. Né? Novela, série, reality show, tudo isso você pode ter autoridade. É relevante ou não? Você quem vai saber. Mas você pode ter bastante ciência sobre aquele assunto, sobre religiosidade e sobre outros pontos. Tudo isso nos identifica. Tá? E aqui, de novo, eu estou falando do pessoal. Depois a gente vai passar isso também para o profissional. Né? Que assuntos profissionais e técnicos você tem domínio, você tem conhecimento. Tá? Então, dentro de marca pessoal, são essas características que a gente vai olhar, né? Esses tópicos que a gente vai olhar. Quando a gente vai falar do profissional, a gente está falando de conhecimento técnico. Porque se eu estou falando de uma área de atuação, de uma profissão, de uma carreira, eu preciso me aprimorar tecnicamente, não só ter curiosidade sobre. Né? Que tipo de vivência eu tenho, já tive ou estou buscando? Né? Estou fazendo estágio, já fiz algum curso técnico, já vivenciei alguma coisa, inclusive na faculdade, na escola, no curso,
já pus a mão na massa, já criei um projeto, tudo isso também a gente vai olhar como vivência, como atuação, como experiências que você já começou a desenvolver. Né? Quais habilidades eu tenho para aquela área de atuação? Tanto habilidades técnicas quanto comportamentais. Lembra do SWOT que vocês fizeram? Aqui, ó. Basicamente, o SWOT que vocês fizeram responde a essa questão. Né? Quais as habilidades que realmente eu tenho? E, por fim, né, a autoridade sobre o assunto. Então, quem atua na área comercial, por exemplo? Saber técnicas de negociação. Minha imagem parou, não sei se vocês estão me ouvindo. Tá ok? Porque minha imagem deu uma travada aqui. Se travar, vocês me avisam, tá bom? Ficou mudo só pra mim, meninas? Ou vocês estão ouvindo? Não, agora eu não tô ouvindo, não. Travou. Caiu mesmo. Pra mim também tá mudo. O meu também tá mudo. Conseguiu ouvir alguma coisa, meninas? Ele voltou. Márcio, Não, ele não voltou ainda não, eu acho. Meninos, voltei. Vocês estão me ouvindo agora? tô ouvindo. Agora sim? Tô ouvindo. Perdão, tá? O computador ficou doido. Eu não sei o que aconteceu. Ele só... Acho que ele não queria que eu trabalhasse, tá? Mas eu vou seguir com vocês. Então, bora, deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui na tela. Prontinho, bora lá. Agora sim. Agora a gente segue. Então, vamos lá. Eu estava falando da questão de autoridade, né? Da parte profissional de vocês. Quando a gente está falando da parte de autoridade, é tudo aquilo que vocês conhecem profissionalmente, né? Então, se eu tenho uma pessoa que trabalha na área comercial, do que a gente está falando ali? De negociação, de técnicas de vendas, comunicação assertiva para, né, oferecer vendas consultivas. Então, se eu estou falando disso, naturalmente, quem tem essa habilidade passa a ter
autoridade sobre isso, né? Então, é importante que vocês também tenham essa ciência, né? Fala, ah, tá. Então, o que é, né, o que é efetivamente a autoridade? São esses conhecimentos. É o que você consegue falar sobre, como você consegue falar sobre determinadas coisas, tá? E aí, vamos lá. Como que a gente cria a marca, né? Primeiro, a gente vai passar por esses 8 tópicos. O primeiro é o autoconhecimento. É algo que vocês já vêm fazendo, né? É esse processo de quem eu sou, né? Como que eu me reconheço? Como que eu identifico as minhas forças, as minhas fraquezas, os meus pontos de melhoria? Como que eu lido com as situações? Então, percebe que tudo isso daqui é o que vocês vivenciaram até agora, tanto na jornada 1 quanto na jornada 2, né? E aí a gente vai para os valores. Quais são os meus valores? O que é importante para mim? O que faz sentido? E aí, quando a gente chega nesse ponto de valores, algumas pessoas até me perguntam, falam assim, mas por que valores? E eu gosto de usar o seguinte exemplo, quando a gente fala de valores, tá? Vamos supor que você não gosta de armas, de armamentos, do tema armas, né? Porque aquilo te incomoda, não faz sentido para você. Como que você vai participar de um processo seletivo, por exemplo, na Taurus do Brasil, que é a maior fabricante de armas que a gente tem no Brasil? Armas e munições. Como que você vai todo dia ir lá trabalhar neste lugar? Não faz sentido, né? A mesma coisa, você fala assim, eu não gosto de cigarro, de tabaco, não fumo, minha família também não gosta. Você vai trabalhar na Souza Cruz, que é a maior produtora de tabaco que a gente tem no Brasil? E não tem problema nenhum se você quiser trabalhar lá. Porque é um emprego como qualquer outro. Isso não significa que você está induzindo as pessoas a fumarem ou não fumarem. Mas precisa entender se faz sentido para você, né? E aí eu dou um outro exemplo que eu acho que vocês vão entender bem. Meninas, respondam para mim. E agora é a hora legal, eu vou até desafixar aqui. Peraí, deixa eu baixar. Eu quero ver o rostinho de vocês. Deixa eu ver de quem eu vou conseguir ver. Por enquanto eu só estou vendo da Letícia e da Lorena, não tem problema, mas daqui a pouco eu vejo de mais alguém aqui, deve aparecer. Ó, proposta de emprego para começar amanhã, tá bom? Amanhã. O salário, R$50 mil, ok? Na área que você atua, na sua área de atuação, ok? Vou até parar de compartilhar aqui, porque mais gente abriu câmera, então eu vou ver o rostinho de vocês, é mais legal. Então, ó, na sua área de atuação, R$50 mil de salário, com benefícios, numa empresa que está em todo o Brasil, inclusive em alguns lugares fora do Brasil, tanto na América Latina quanto na Europa, que tem código de conduta, que tem código de ética e que emprega milhares de pessoas. Quem topa? Eu? Topa? Vocês topam? Amanhã já? É para começar amanhã, tem certeza, né? Eu vou me beliscar para ver se eu tô sonhando. Então, eu tô vendo. Continua com esse rostinho aí. Quem tá com o rostinho, continua com o rostinho na tela. Continua, que eu quero ver agora. O PCC e o Comando Vermelho estão com vaga aberta. É só vocês irem lá.
Tem tudo isso que eu falei. Falei alguma mentira? Não está no Brasil e no mundo? Não é organizado? Não tem código de conduta? Não tem regra? Percebe? É isso que a gente está falando de valor, gente. É uma brincadeira chata, mas que é onde a gente precisa olhar. Ninguém me perguntou assim, mas que empresa é essa? Que lugar é esse? Vocês só confiaram e falaram assim, eu quero, eu vou. Opa, todos já... Por isso que é importante e fundamental a gente estudar as empresas, a gente conhecer a cultura da empresa, a gente conhecer como que funciona cada lugar, para ver se está dentro dos nossos valores. Faz sentido? Deu para ficar claro, né, com essa brincadeira, mas deu para entender o que é valor, onde que a gente vai cair, de falar, opa, será que eu quero isso? Será que eu quero ir para esse lugar? Adriana, você não entendeu? Eu falei que é o PCC e o Comando Vermelho, o crime organizado, que estava oferecendo essa vaga. Né? Óbvio que vocês não vão aceitar e que vocês não vão querer, mas percebe que antes de qualquer coisa a gente não fez nenhuma avaliação e uma leitura de cenário, a gente só fala assim, isso é maravilhoso, 50 mil reais, benefício, ai, uma empresa que está no Brasil e no mundo, ai que maravilha. Será que é bom? Será que faz sentido? Então isso também é um choque de realidade para a gente entender o que a gente está buscando. Eu sei que hoje tem muita gente que fala assim, eu só quero trabalhar se for num formato híbrido, se for no formato remoto. Tá bom, legal. Então vai entender empresas que têm esse formato de trabalho. Porque talvez se você aceitar hoje, assim, eu vou começar no presencial, depois quem sabe muda. Pode ser que não mude. Pode ser que não mude. Não saia do presencial. Você vai contra aquilo que você está querendo. Né? Então, eu estou dando alguns exemplos simples, mas que para cada uma de vocês vai ter ali o seu peso, de bom ou de ruim, de valer ou de não valer. Ok? Então, vamos lá. Vou seguir, tá, meninas? O próximo. Que imagem você quer passar para o mercado de trabalho, para as pessoas à sua volta? E aqui, quando eu falo que imagem, eu não estou falando só da imagem física. Não estou falando da imagem estética. Eu estou falando de tudo. Enquanto profissional, enquanto colega de trabalho. Sabe aquela história de falar assim, eu sou proativa. Mas aí você não toma nenhuma iniciativa de começar nenhum projeto, de propor nada diferente, ou de propor um jeito, ou de começar uma conversa. Será que você é proativo? Será que você está passando uma imagem de proatividade? Eu sou uma pessoa que eu tenho facilidade em lidar com o público. Cada vez que tem que falar com alguém, que se relacionar com alguém, você se esconde e empurra o outro na frente. Será que isso é uma boa imagem? Então percebe que aqui, quando a gente fala de imagem, eu estou indo para além do cabelo, da roupa, da maquiagem, né? Claro que isso também importa. Né? Você vai fazer uma entrevista, por exemplo, se for no online. Né? Lorena, vou pegar você como exemplo, mas não é negativo, tá? Porque aqui a gente está num momento super tranquilo. Mas, por exemplo, você vai fazer uma entrevista, não pode ter ninguém passando atrás de você. Porque isso vai tirar a atenção do recrutador ou da recrutadora. Aqui, tá tudo bem, gente. Nós estamos na aula. Eu sei que tem gente aqui que está na condução, tem gente aqui que está no trabalho, tem gente que está na faculdade, ouvindo com o fonezinho ali meio escondido. Tá tudo bem. Aqui é um lugar seguro para a gente treinar tudo isso. Né? Mas não dá. Né? Eu vou fazer... Já aconteceu comigo, tá, gente? Aconteceu comigo. Eu prestava serviço de educação física, ginástica laboral para uma empresa, uma indústria. Quem é de Minas conhece, porque na região ali de Sabará, por ali, tem essa indústria que é a ArcelorMittal. Né? É uma mineradora não, uma indústria de aço. E aí, o que eu fazia lá? Eu dava aula de ginástica laboral dentro da indústria,
os colaboradores, então eu ia em cada setor, e tinha uma academia de alguns aparelhos ali de... Ah, Letícia, eu não sabia que o MasterChef fazia propaganda, então é mais famosa do que eu pensava. E aí, tinha uma academia. Então, assim, nos horários que eu não estava nos setores, os colaboradores podiam ir lá e fazer aula de musculação. Chegou um dado momento, a gente precisava contratar mais um professor para o outro turno. E eu era o responsável por fazer o processo seletivo. A gente abriu a vaga, e qual que era o formato? Ó, a gente já vai mandar você ir direto no local, porque você vai fazer a entrevista, se você passar, você já conhece o local, e a gente já começa ali 1, 2 dias depois. Era uma coisa super rápida, não tinha muita burocracia. O rapaz me respondeu, falou, eu vou, estou interessado. Falei, poxa, legal, que bom. Então faz o seguinte, vem amanhã, 10 horas, 11 horas, não lembro o horário que eu marquei com ele, mas assim, era na parte da manhã. Estou lá esperando, faltando 5 minutos para o horário marcado, o segurança da portaria me liga, fala, Márcio, o fulano chegou aqui para fazer entrevista, só que a gente não vai poder liberar. Aí eu falei, tá, eu não entendi por quê. Ele falou, porque assim, ó, ele não está em condições nenhuma que a engenharia de segurança do trabalho aceite para entrar. Ele está de chinelo, bermuda e camiseta. Ele precisaria pelo menos estar de tênis, uma calça jeans e a camiseta, tudo bem, a gente poderia até oferecer uma camiseta aqui para ele colocar. Eu falei, tá, deixa eu falar com ele. Aí falei pro rapaz, você não tem um tênis aí? Você não tá com uma mochila, alguma coisa com um tênis e uma calça de agasalho que seja? Porque para você entrar na fábrica tem essa restrição. O cara virou para mim e fez assim, eu sou professor de educação física, eu não ando de tênis eu só ando de chinelo, bermuda e camiseta. Falei, então você desculpa, você não vai poder participar do processo seletivo. Você já está dispensado. E por que eu estou dando esse exemplo? Seria um problema ele chegar, talvez, numa academia, num clube, dessa forma para fazer o processo? Talvez não. Mas será que era melhor a imagem que ele poderia passar? Tanto estética quanto de postura? Não. Então, mesmo que ele tivesse todos os critérios, ele atendesse todos os critérios, esse já barraria e eu iria falar para ele assim, você pode ser um excelente profissional, mas aqui não, muito obrigado, procura outro lugar. Por que eu falo isso? Porque não é porque eu fui professor, né, sou professor de educação física, mas atuei como profissional de educação física por anos, e eu nunca fui num processo seletivo, aonde quer que fosse, sem estar no mínimo de calça de agasalho e tênis. Porque eu não ia chegar de chinelo, eu não estava na minha casa, eu não estava no ambiente de trabalho. Né? É como eu falo, o pessoal fala muito assim, né? Porque o meu sonho é trabalhar na Google, porque na Google você trabalha à vontade, pode trabalhar de bermuda, de camiseta. Perfeito, você pode trabalhar de bermuda, de camiseta, não tem problema. Mas não vai fazer um processo seletivo assim. Porque você ainda não faz parte daquele ambiente. Então você, no mínimo, precisa se apresentar de uma forma que você se apresentaria em qualquer outro lugar. Não precisa ser de terno e gravata, porque lá não é um ambiente para você se apresentar de terno e gravata, mas pelo menos você precisa estar com uma imagem vendável. Isso faz parte da marca pessoal. Fala, Keren, para a gente seguir. Boa noite, Márcio. Boa noite, meninas. Eu fiz um curso de consultoria de imagem e estilo, né? Isso que você falou é muito real. Que antes da gente pensar em ir para uma entrevista, a gente tem que pensar como que a gente quer ser visto. Né? Então tem muito isso que você falou, isso é muito real. É a mesma coisa você chegar no fórum mesmo, quem é advogado tem restrição. Eu Sim. Vou fazer uma audiência eu não sou nem advogada, eu estou numa audiência, eu tenho restrição. Então isso daí é muito real, verdade mesmo. Eu aprendi muito, assim, sabe, disso, porque eu achava que não tem importância. Se você quiser assim, elevar seu nível, isso tem muita importância. Começa na imagem, porque é a primeira impressão que o recrutador tem de você na hora que você chega. Antes de você abrir a boca,
a maneira que você se apresenta ali, né? Porque vamos supor, se você vai, que nem no seu caso, né? Essa pessoa foi de chinelo e bermuda. Isso já demonstra que essa pessoa, um recrutador fala assim, nossa, essa pessoa acho que não leva o mundo a sério, não leva as coisas a sério, porque a imagem que ela está transmitindo é essa, Sim, através da roupa. sim. Exatamente. Exatamente. É isso aí, Keren. Obrigado. De nada. Raquel? Sobre esse negócio de roupa, né? Quando eu fui fazer entrevista num processo seletivo, era de direito, de fato, né? Era direito, mas eu estava lá com uma menina que era tinha muito mais experiência do que eu, só que ela estava de rasteirinha e uma roupa jeans. E eu estava de social. Você percebe a diferença do olhar, principalmente escritório de advocacia, né? Sim. E no caso ela não passou, não sei se foi esse o critério, de fato, mas você percebe a diferença que a pessoa te olha, a recrutadora. Ela te olha até com mais respeito se você tiver com uma roupa social. Literalmente a primeira impressão é a que fica, né? Então você não vai de Exato. chinelo fazer uma entrevista, principalmente na área qualquer área, eu diria, não só na área do direito, né? Qualquer área. Não, qualquer área, claro. Exato, Raquel. Legal. Eu vou tentar correr para não atrapalhar ninguém aqui, para a gente não ficar tarde, mas eu tenho mais um exemplo que foi para o caminho contrário do que você falou, Raquel. Tá? Mas que também serve de exemplo para a gente ver qual a imagem que a gente quer trazer. Eu estava acompanhando uma executiva da área de marketing, e aí a gente estava fazendo esse curso, ela falou assim, Márcio, eu tenho um exemplo que é muito, muito importante na minha vida, né? Que me fez olhar também para outro lado dessa questão da imagem. Eles estavam recrutando, era uma vaga de estágio, e aí foram algumas pessoas lá para fazer, jovens, né, da área de marketing, era para uma empresa de publicidade, então assim, era uma galera super descolada, então não tinha problema aí, por exemplo, né, com uma roupa mais despojada, tal, mas assim, óbvio, como a gente está falando aqui, vamos procurar, né, manter ali um padrão mínimo de formalidade. E aí ela falou assim, Márcio, chegou uma moça, uma garota de 18 anos, e ela foi com uma roupa que, ela estava com o cabelo rosa, uma roupa de moletom rosa que tinha Gente, como que é o nome daquela gatinha? Hello Kitty. Cor-de-rosa. Como que é, Isabela? Hello Kitty. Hello Kitty, essa mesmo. Com uma Hello Kitty gigante na blusa. E ela foi. Chegou lá e foi fazer. Ela falou, Márcio, o meu chefe na época, que era o meu gerente, eu era coordenadora e ele era o gerente. Então, o meu chefe na época, ele começou a se contorcer de ver a menina daquele jeito. Ele falava assim, não, essa menina não pode passar, essa menina não pode passar de jeito nenhum. Ela ainda falou, ele era extremamente conservador, assim, ele achou um absurdo. Só que foi avançando o processo e a menina estava entregando bem, passou bem na primeira entrevista, passou bem na outra dinâmica. Ela falou assim, chegou uma hora que eu falei, eu quero essa menina no meu time. Eu quero ela como minha estagiária. E ela foi bater de frente com o gerente. E o gerente falava assim, imagina, como que a gente vai fazer? Essa menina vai vir vestida de pijama, qualquer dia ela vai chegar aqui de pijama, de pantufa, e não sei o quê. Ela falou assim, tem uma coisa que é super importante. Talvez a estética dela não esteja muito boa. Eu concordo com você, né? Se ela tiver que atender um cliente, por exemplo, não tá legal ela com essa Hello Kitty gigante, né? Ali toda cor-de-rosa. Mas isso a gente consegue trabalhar. Agora, muitas vezes, os outros candidatos têm coisas que a gente não vai trabalhar. Por exemplo, falta de proatividade, falta de boa comunicação, e tudo isso ela tem. Moral da história, ela contratou a moça, no primeiro dia contratou, ela já falou assim, escuta, deixa eu só te falar uma coisa, a gente quer você, eu quero você na minha equipe, só que a gente vai ter que bater um papinho aí sobre como você vai se vestir, porque assim, a gente tem algumas questões aqui que você precisa. Falou que no dia seguinte a menina chegou lá para trabalhar, já estava com o cabelinho preso, continuava cor-de-rosa, mas estava com o cabelo preso, então já
deu um ar diferente, foi com uma outra roupa, e ela falou, foi a melhor estagiária que eu tive durante todo esse período. Por quê? Porque a imagem que ela passou esteticamente não estava positiva, mas a imagem que ela marcou durante todo o processo seletivo, que foi um dia inteiro, foi muito melhor. Então, percebe como tem os dois lados, né? A gente precisa também pensar em tudo isso. Né? A Raquel falou uma coisa que é verdade. Ela estava lá social, num escritório de advocacia. Claro que isso vai dar mais credibilidade. Mas se ela também não tivesse qualidade para apresentar, né, uma marca, uma imagem fortalecida, certamente o fato de ela estar social não ia fazer a menor diferença. Tá? Vamos lá, Bruna. Eu já trabalhei em uma joalheria e na época, quando chegavam as meninas assim para fazer entrevista, o critério era elas precisavam estar bem vestidas, maquiadas, de cabelo solto, bem arrumado. Se não tivesse, a menina ela poderia ser assim excelente como pessoa, mostrar ali que ela tinha potencial para a vaga, mas se ela não tivesse essas características, ela não era contratada. E aí, inclusive, para trabalhar, era proibido trabalhar de tênis, era obrigatório estar de maquiagem, obrigatório estar de cabelo solto, porque o cabelo solto, às vezes a pessoa se preocupa mais, por exemplo, em lavar, não ficar com o cabelo sujo e preso. Então, tinha que ter maquiagem, tinha que ter cabelo solto, não podia ser tênis, e calça sempre preta, sem marcar corpo, assim, sabe? Então, tinha muito isso de vestimenta, e principalmente no processo seletivo. Se não tivesse as características que eles queriam, não era contratada. Bruna, só uma pergunta. Isso não era avisado, né? Para entrevista, você fala? Não, não era avisado. Então, percebe? Não era. Aí a gente volta, obrigado, Bruno. Eu vou pegar esse exemplo, a gente volta lá nos valores. É nesse lugar que você quer trabalhar? Né? De repente, com todas essas regras, tem gente que vai trabalhar numa boa e vai falar assim, não, acho que concordo, tá certo, e vou ficar aqui. Mas tem pessoas que vai falar assim, não é para mim, desculpa. Não quero. Sim. Não faz sentido. Legal. Vamos lá, vamos avançar por conta do nosso tempo aqui. Obrigado, meninas que participaram até aqui. Olha o outro ponto importantíssimo, e a gente já falou sobre isso, né, lá na comunicação não violenta, mas eu quero trazer aqui de uma outra forma, um outro olhar para vocês, né, agregar um pouquinho mais. Por que a gente está falando de comunicação assertiva? A gente vai trabalhar aqui 3 pilares, o Márcio e os pilares, né, gente? Daqui a pouco dá para construir um monte de ponte, né, porque tem tanto pilar que já dá para construir, atravessar a ponte Rio-Niterói. Primeiro, a regrinha do 80-20, a regra de Pareto, mas a gente vai usar isso na comunicação. A regra 7-38-55, que é também uma regra fundamental para conhecimento de vocês, e o processo de escutativo. O que a gente está falando aqui da regra 80-20? Sabe aquela história, eu já falei isso para vocês, sabe aquela história do... Isabela, eu falei, quem não entendeu foi você, isso é um problema seu. Apenas 20% de tudo que a gente comunica, seja escrito, seja por áudio, seja numa conversa presencial, seja por mensagens, apenas 20% é de responsabilidade de quem recebe a informação, do entendimento desta pessoa. Os outros 80%, a responsabilidade de quem comunica. Então não adianta você vir com aquela história de falar assim, mas eu falei isso para você. Será que você falou de uma forma clara, assertiva, explicando, comunicando tudo aquilo que você queria? Ou você só jogou no ar? Tem alguns chefes, não líderes e gestores, mas tem alguns chefes por aí que fazem isso. Eu te expliquei o que eu queria.
Não, você só me disse que você queria um relatório, mas o que deveria constar nesse relatório não tinha. Você não deu o detalhe. Então, eu fiz um relatório com base naquilo que eu acreditei. Então, prestem muita atenção. O que você quer comunicar numa entrevista? Então, não adianta você chegar na entrevista e falar assim, nossa, mas eu falei tudo sobre mim. O que você falou para mim sobre você? Ah, eu falei que eu estudei e que eu tenho boa comunicação. Será que isso era tudo que você tinha para falar? Para outra pessoa realmente entender? E aqui, lógico, eu estou usando o elemento entrevista, mas pode ser em qualquer lugar. Né? Quando a Bruna vai lá e fala pro Gabriel, mas Gabriel, eu já te falei 1000 vezes, será que ela falou 1000 vezes? Ou será que ela só sugeriu 1000 vezes? O Gabriel agora deve estar assim, é verdade. Ainda bem que você falou, ele tinha acabado de sair. Não é dele, ia lá no alto. Mas, brincadeiras à parte, Bruno, eu só tomei a liberdade porque você Não, tudo bem. já trouxe a brincadeira. Pior que é basicamente isso, tá? A comunicação. Então, pronto, tá vendo? O tubarão, entendeu? O tubarão. Então, então assim, a gente precisa explicar às vezes, né? Precisa chegar lá e falar assim, Gabriel, ó, não dá para deixar a toalha em cima da cama, não é porque é por causa da bagunça, é porque a toalha molhada vai molhar o lençol, vai molhar o cobertor, isso depois eu vou ter que lavar todas as roupas, ou a gente vai ter que pôr tudo para lavar. Fica cheirando. Pronto. Eu comuniquei. Não é assim, Gabriel, já falei para tirar essa toalha da cama. Tá bom, já falou, e aí? Eu não tirei. Pronto. Porque o jeito que ele entendeu foi, eu preciso tirar. Eu não preciso tirar agora, posso tirar amanhã, posso tirar depois da manhã. Né? E eu estou fazendo de novo. É uma brincadeira que é a pura realidade. Quantas vezes a gente se comunica assim? Né? Então, lembre-se, a responsabilidade é de quem comunica. Por isso que muitas vezes eu estou falando aqui com vocês, e eu falo, eu volto, eu falo de novo, eu pergunto se entendeu. Sabe por quê? Porque vocês só têm 20% de responsabilidade de entender. E se vocês não entenderem, talvez a grande responsabilidade foi minha de não saber comunicar exatamente para vocês. Próxima regrinha. Alguém chuta o que é isso? Alguém quer chutar o que é isso? Já ouviu falar sobre? Ana Vitória, abre o microfone. Se na primeira comunicação, na Vitória. Meninas, não precisa brigar, eu sei que vocês estão juntas, pode falar as duas, tá bom? Eu sei que vai chegar em algum momento disso, mas, tipo assim, nessa regra de comunicação, tem a regrinha do assunto que você passa, eu não sei o nome. Tá, eu sei que você está falando, de estrutura. Não, ainda não é isso. Não, faz sentido o que você está trazendo, Ana, mas não é exatamente essa regrinha. Tá? Esse gráfico de pizza, até a Thalita colocou, é um gráfico de pizza, um gráfico de pizza que vai representar exatamente isso aqui, ó. Apenas 7% de toda a nossa comunicação, verbal ou escrita, seja por áudio, seja por mensagem, seja por e-mail, seja falando pessoalmente, apenas 7% é a linguagem verbal. Isso significa, tudo que eu estou falando aqui para vocês, se eu fechasse a minha câmera e tivesse só um áudio rodando aqui, representaria 7% da captação de informações. 38% é o tom de voz, a energia, é a linguagem emocional. Por isso que muitas vezes eu faço uma piada, eu faço uma brincadeira, eu falo mais baixo, eu falo um pouco mais alto, eu chamo a atenção, eu uso uma expressão de, gente, vamos lá, e aí? Fala alguma coisa, povo. Preciso que vocês falem. Por quê? Eu estou mexendo com a condição emocional de vocês
para vocês falarem, opa, peraí, estou prestando atenção, opa, deixa eu prestar atenção. E 55% de toda a nossa comunicação é a linguagem corporal. Isso significa, Keren, eu já passo para você. Isso significa assim, quer ver, ó? Peraí. Gente, hoje é um dia bastante feliz para mim. Eu consegui comprar um carro novo. Linguagem verbal, ok? Deixa eu ver se a câmera vai abrir. Agora ela está demorando, mas ela vai abrir. Gente, hoje é um dia bastante feliz para mim, porque eu consegui comprar um carro. Eu mudei o meu tom de voz. Estou na linguagem emocional. Gente, hoje é um dia mega feliz para mim. Eu consegui comprar meu carro. Linguagem corporal. O meu corpo está mostrando para vocês. Agora, olha só se eu fizesse isso daqui. Gente, hoje é um dia super feliz para mim. Eu consegui comprar o meu carro. Também comuniquei alguma coisa. Que a minha linguagem verbal era totalmente mentira. Não era nada de feliz. Porque se fosse feliz, eu não estava desse jeito morto, né? Assim, todo caído. Então, é neste lugar que eu estou dizendo para vocês que é o seguinte. Sabe aquela hora na entrevista que você está nervosa? Sabe aquela hora na reunião de família que você ficou nervosa? Sabe aquela hora de fazer a apresentação que você ficou nervosa? De fazer o vídeo, o pitch, que vocês ficaram nervosos? O que eu quero transmitir? Não importa que eu esteja nervosa, mas importa que eu consiga transmitir a mensagem. Por quê? A linguagem emocional e a linguagem corporal, elas também vão contribuir para aquilo que eu quero transmitir. Ainda que eu esteja um pouco nervosa, ainda que eu esteja um pouco ansiosa, e está tudo bem. Então, quando a gente fala de comunicação, este é um grande ponto que a gente precisa entender. Como que eu vou comunicar? Ok? Vai lá, Keren. Não, Márcia, só para falar que eu já vi esse gráfico no meu curso que eu fiz, só que eu não lembrava exatamente o que era. Eu lembrei da linguagem corporal numa coisa assim que eu adoro assistir, né? Até parei um pouco porque eu estava ficando muito bitolada sobre audiência criminal, assim, né? Os peritos usam muito isso de linguagem corporal e emocional. Assim, eu adoro ver isso daí porque é muito interessante, né? Às vezes você tá falando uma coisa, mas você tá demonstrando outra coisa, aí para ele já é uma resposta. Eu adoro, mas era para falar só isso. Legal, legal. Gente, uma coisa que é importante, tá? Quando a gente fala de linguagem corporal, a Keren falou agora, eu lembrei. Sabe aqueles momentos que alguém faz uma pergunta pra gente, a gente faz assim, claro, vou, com certeza eu vou. Qual resposta é verdadeira? Qual é a verdadeira resposta? O que eu falei ou o movimento que eu fiz com a cabeça? Movimento com a cabeça. O movimento da cabeça. Porque esse é o movimento, essa é a resposta emocional, essa é a resposta sem filtro, né? Pode deixar, tá tudo certo, tá tudo certo. Tá nada. Você já mostrou toda a versão possível daquela situação. Você não vai. Sabe aquela história? Pode deixar, vou na festa. Com certeza. Não vou deixar de ir na festa. Mentira, você acabou de falar que não. Você fez assim, ó. Ou você foi para trás, você se repeliu. Tudo isso está dentro da linguagem corporal. Prestem atenção. Mas vamos lá, eu vou seguir, porque senão a gente vai estourar muito o nosso tempo hoje. Escuta ativa. O que é escuta ativa? Primeiro, ter atenção, ter empatia, e a gente já falou sobre empatia, o que é ter empatia, e estar disponível. Então eu volto para vocês o que eu já falei antes. Sabe aquela historinha de, não, pode ir falando que eu estou te ouvindo?
Estou só respondendo uma mensagem? Não tá. Isso não é escutativa. Né? E a escutativa ela tem um outro lugar que é mais importante ainda. É prestar atenção com clareza naquilo que está sendo transmitido para você. Porque muitas vezes, isso eu já vi acontecer, em processo seletivo, a pessoa faz uma pergunta e você responde outra totalmente diferente, dá 5 voltas, 3 cambalhotas e não consegue responder algo que era simples. Por exemplo, qual que é a sua trajetória educacional? Ah, então eu comecei a estudar quando eu fiz o maternal com 3 anos de idade, depois eu fui para outra escola, fui não sei o que. Gente, é só você falar assim, olha, eu fiz o ensino médio, que é o que é relevante. Eu estudei o tempo inteiro na escola pública, na escola particular, ou seja lá como for você quiser falar. Fiz um curso técnico X, estou fazendo uma graduação, já fiz um outro curso de aperfeiçoamento. Então, isso é trajetória educacional. Você respondeu de forma direta e objetiva. Eu não dei 500 voltas. Só que se eu não prestar atenção na pergunta, eu também não sei o que responder. Tá? Aqui é só uma explicação do que a gente chama de rapport dentro da programação neurolinguística, que é um sinônimo para empatia, que é estabelecer conexão. Né? É você buscar compreender o que a outra pessoa está dizendo, como a outra pessoa está dizendo, e aí sim você estabelecer uma conexão. Né? Então, o Tony Robbins diz que rapport é a capacidade de você entrar no mundo de alguém, fazê-lo sentir que você o entende, que vocês têm um forte laço em comum. É a capacidade de você ir do seu mapa mental, da forma como você enxerga o mundo, tem as suas crenças, os seus valores, para o mapa de mundo do outro, sem afetar a comunicação. Tá? Então, basicamente é isso, mas não precisa se prender, eu só quis trazer isso como uma referência para vocês. Você precisa saber falar sobre os seus diferenciais. E esses diferenciais podem ser técnicos, pode ser em habilidades que você tenha comportamentais. Né? Eu tenho uma facilidade em raciocínio lógico, eu tenho uma grande facilidade em aprendizado, eu tenho uma grande facilidade em leitura, eu tenho uma grande facilidade em aprender línguas estrangeiras. Fale sobre o seu diferencial, apresente o seu diferencial, porque a outra pessoa não sabe. A outra pessoa, ela não tem como descobrir se você não comunicar. Tá? E diferencial pode ir para qualquer lugar. Olha, eu faço curso técnico de biologia, mas eu sou especialista em microbiologia e reprodução de insetos. Gente, eu não sei nem se isso existe, tá? Eu estou só chutando aqui para gravar na mente de vocês. Eu preciso falar. Porque se eu não falar isso, a outra pessoa não vai saber. E isso pode me diferenciar na hora de um processo seletivo. Assim como a Raquel falou, que ela percebeu a diferença do olhar da recrutadora para ela que estava social, vestida, né, socialmente, e a outra que estava ali num vestuário mais despojado, de rasteirinha, de calça jeans. Isso é diferencial. A imagem daquele momento foi um diferencial para Raquel. Então, prestem atenção nesse ponto também. Conhecimentos técnicos. Gente, aqui eu não vou nem gastar muito tempo. É o que você conhece. É o que você estuda. É o que você pode entregar para aquele âmbito profissional. Que cursos você está fazendo? Que cursos você já fez? Quais aprendizados você já desenvolveu para a área que tem, né, relação direta ou conexão com aquela área que você deseja trabalhar? Que realmente sustenta, fortalece o seu potencial de empregabilidade. Vivências profissionais, e aqui eu sempre falo que a gente vai falar do profissional, se você já tem, mas se você não tem uma vivência profissional ainda, poxa, não trabalhei formalmente ainda. Quais experiências você já vivenciou? Eu já fiz um trabalho voluntário.
Eu já fiz um trabalho na escola júnior da faculdade. Eu já fiz, da escola não, da empresa júnior da faculdade. Eu já fiz projetos durante a faculdade, durante o curso técnico. Tudo isso deve contar. Porque ali você vai conseguir dizer quais as habilidades você desenvolveu. Liderança, comunicação, trabalho em equipe, resolução de problemas, raciocínio lógico, pensamento crítico. Tudo isso precisa ser dito, precisa ser trazido, precisa ser apresentado. Né? E como que a gente apresenta isso? Apresentando cases, casos de sucesso, resultados. Né? Tudo bem até aqui, meninas? Antes de eu passar aqui para o método de apresentação, tudo bem até aqui? Dúvidas? Não? Tá legal? Podemos seguir? Não tá muito atropelado, não? Ótimo. Como que a gente apresenta os nossos resultados? E aí, seja do projeto da Feira de Ciências que você fez na escola, seja do trabalho que você realizou, seja de um projeto social que você participa, como que a gente apresenta isso? A gente vai usar a estrutura do método CAR. Ou, em alguns casos, as pessoas chamam de método STAR. Ele é o mesmo, tá? É a mesma coisa. Substitui o C, desse acrônimo, vai substituir o C pelo ST. Tá? O que é um C? É o contexto. Qual é o contexto? Qual é a situação? O que você quer falar? O A, ação. Quais foram as ações? Quais foram as atitudes que você teve para que aquilo acontecesse ou para resolver aquela situação? E qual foi o resultado efetivamente? Então, quando a gente fala de método CAR, a gente está falando qual a situação ou problema que era para ser resolvido? Qual era o cenário? Isso é contexto. Quais foram as ações ou atitudes? O que você fez? Como você fez? Como que aconteceu? Foi sozinho? Foi em equipe? Se foi em equipe, qual foi seu papel? Quais foram os resultados alcançados? Ou o que a gente planejou? A gente alcançou 100%? Você alcançou o resultado total? Não, só uma parte dele? E aí eu vou trazer um modelinho, se alguém quiser também trazer um exemplo aqui, a gente pode trazer, mas esse é o modelo que vocês podem utilizar. Então vamos trazer o contexto. O gerente de uma empresa, ele era gerente de vendas de uma empresa XYZ, e que ele recebeu a seguinte missão: lançamos um produto e você precisa aumentar as vendas. Porque os clientes aqui, quem já era cliente não quis saber. Né? Então, por exemplo, a gente lançou um novo sabonete. Quem era cliente, os mercados clientes não quiseram saber desse sabonete. Falaram, não, a gente vai continuar vendendo o antigo. Isso é um problema. A gente precisa aumentar vendas. O que ele fez? Ele começou a buscar novos clientes. Então ele foi buscar no LinkedIn outras pessoas de outras áreas, de outras empresas, de outros mercados, de tudo aquilo que poderia alcançar. E falou, vamos ver se a gente consegue. Ele começou um processo de prospecção, uma prospecção ativa. Ele começou a buscar pessoas que pudessem se interessar por aquele produto. Então, aqui ele está mostrando proatividade, organização, senso, né, de negociação, de tática de negócio, de comércio. Ele precisou colocar isso em prática. Ele está desenvolvendo isso. Poxa, preciso buscar mais pessoas. Qual foi o resultado? Depois de fazer essa busca com pessoas conhecidas e desconhecidas dentro do LinkedIn, ele formou mais 2 novas parcerias. Então, significa que ele conseguiu vender o produto para 2 novas empresas. E isso fez com que a receita daquele mês aumentasse em 20%. Um ótimo resultado, porque para quem estava com 0, ele já subiu 20% ali, né? Ele tinha praticamente perspectiva nenhuma, ele já aumentou. Como que a gente traz isso para o nosso cenário quando a gente está indo para uma entrevista? Para quem já teve experiências
profissionais, educacionais, que teve bom resultado, é exatamente modular do jeito que está aqui. Olha, qual que era o contexto? Feira de ciências da escola. O meu grupo ficou responsável para mostrar a erupção de um vulcão. Eu fiquei responsável por fazer a maquete. Então, eu desenvolvi todo o projeto da maquete, toda a estrutura, fiz todo o acabamento. Teve um colega que fez o mecanismo que fazia a erupção. E na hora de apresentar, eu fiquei responsável por apresentar enquanto ele fazia, né, a ativação do mecanismo. Bom, qual foi o resultado? Nós tiramos nota 10 e nosso projeto foi o vencedor da competição que tinha na feira cultural da escola, na feira de ciências da escola. Pronto. Eu falei algo que poderia ser super simples. Ah, eu fiz um projeto da feira de ciências da escola. Não, tá aqui. Eu consegui mostrar qual era o contexto, quais foram as ações e atitudes, qual foi o resultado, de uma forma clara, assertiva, para que o outro, para que o meu receptor, o meu interlocutor, recebesse e compreendesse isso de forma a falar assim, poxa, realmente você fez bastante coisa. Você criou, você organizou, você apresentou. Quantas habilidades você desenvolveu só neste único projeto? Faz sentido, meninas? Fica claro isso para vocês? Ok? Dúvidas, perguntas, fiquem à vontade. Falei que não era para ser palestra, está virando palestra, né? Vamos lá. Então, vou seguir. Então, o que a gente está falando aqui? Quais são os passos de identificação, de construção da marca pessoal? Primeiro, identificar suas habilidades, seus valores, tudo que você deseja, tudo que você tem de bom, tudo que você quer deixar marcado, né, nas outras pessoas. Quando você tem todas essas informações, você precisa estruturar isso. Como que você estrutura? Coloca lá, escreve. Bom, o que eu quero mostrar para as pessoas? Quero mostrar que eu sei fazer isso, que eu sei fazer aquilo, que eu tenho essa habilidade, que tenho... A partir daí, você começa a fortalecer a sua marca, treinando como você vai promover e apresentar esta marca. Então, com base em tudo isso que a gente trouxe aqui hoje, vocês têm a possibilidade de construir a marca de vocês, de fortalecer a marca de vocês, para além do eu sou isso ou eu sou aquilo. Não, eu sou tudo isso e sou tudo aquilo também. Quando a gente faz esse processo de identificação, de estruturação, né, do reconhecimento, do fortalecimento de todas as minhas habilidades, das minhas competências, de todos os caminhos, eu tenho condição de promover e apresentar, que nada mais é do que a construção do marketing pessoal. Então, sabe aquilo que vocês veem direto lá no LinkedIn, ou às vezes, pessoas vendendo em cursos? Não, vem aprender a fazer o seu marketing pessoal. É fazer exatamente isso. É saber falar sobre você, é saber se apresentar, é saber dizer tudo aquilo que faz sentido e é relevante para que os outros saibam sobre você, pessoal e profissionalmente. Então, a gente pode definir que marketing pessoal a gente faz na vida pessoal, porque a gente convive com pessoas, então é importante você ser vista, ser lembrada. A gente faz na vida profissional, e por isso que a gente precisa apresentar todo o nosso repertório de conhecimento, de habilidades. A gente precisa mostrar isso para a nossa rede de contatos. E aí, quando a gente fala de mostrar para a rede de contatos, não é falar com os colegas só quando a gente está precisando de emprego. Não é falar para os colegas só quando a gente perdeu o emprego e precisa buscar novas vagas. Mas é
fortalecer isso no dia a dia. Com as pessoas que passam pela nossa vida, com as pessoas que convivem com a gente, como vocês estão fazendo aqui. Né? E hoje em dia, a gente precisa estar muito ativo também nas redes sociais como um todo, para quem usa rede social, mas principalmente no LinkedIn. Porque o LinkedIn é o canal de comunicação do mercado profissional. Se você não está presente ali, certamente a gente vai ter dificuldade de se mostrar. E quando eu falo se mostrar, não é no sentido de exibição, virar influencer, não é nada disso. Mas é que as pessoas saibam quem você é. Então, assim, seu LinkedIn precisa estar muito bem construído, seu LinkedIn precisa ter informações. É importante que você faça postagens, faça publicações no LinkedIn, ainda que seja repostar alguma coisa de alguém. Então, apareceu lá no seu feed algo que é relevante, que é importante, que você considera que tem valor, reposta, republica. Coloca lá um comentário, coloca lá uma citação. Né? Eu faço bastante isso. Para quem me acompanha no LinkedIn, eu não sou a pessoa mais ativa nesse momento, deveria estar mais, mas por questão até de tempo não tenho feito tanto, mas assim, muitas vezes eu pego conteúdos que fazem todo sentido e coloco lá, como eu digo, eu falo que eu coloco que eu criei da minha cabeça, tá, gente? Porque é só na minha cabeça que existe isso, não sei nem se as pessoas conseguem entender, mas eu coloco lá algumas coisas para reflexão. Então eu coloco lá, da série para refletir. E replico alguma coisa que me fez refletir, que eu acho que é importante para as pessoas. Tá? Mas, principalmente, foge de polêmica. Né? Hoje a gente está entrando, na verdade, desde o final de semana, a gente entrou no período eleitoral. Né? Então, tem muita gente aí inflamada com questões partidárias, político-partidárias. Para quem está procurando emprego, não é legal. Não pega bem. Você pode ter suas convicções políticas, você pode ter suas ideologias, só que, assim, cuidado, porque às vezes isso pode te atropelar. Né? Então, assim, tenta não... E quando eu falo fugir de polêmica aqui, gente, eu não estou dizendo que é para você não se posicionar em algumas questões. Por exemplo, eu sou contra a escala 6x1, eu sou contra a questão do trabalho escravo. Tá tudo certo, perfeito. Isso daí são questões... do ser humano, né, de gerais. Mas cuidado para você não ficar entrando em polêmica de o Neymar é bom jogador ou não é? Ele serve para a seleção ou não serve? Talvez isso seja totalmente irrelevante para o seu momento de vida. Tá? Então prestem atenção nisso também. E aí, para fechar, eu gosto dessa citação de Tom Peters, que ele diz que todos nós precisamos compreender a importância de criar marcas registradas, pois somos os executivos-chefes das nossas próprias empresas, que é a empresa Eu S.A. Então, é você que vai direcionar qual é o seu trajeto, qual é a sua marca, qual é o caminho que você realmente quer trilhar e como você quer que as pessoas te vejam, te percebam, te compreendam dentro do mercado profissional, mas também dentro da vida como um todo. Tá? Então, assim, meninas, esse era todo o conteúdo que eu queria trazer para vocês. Espero que tenha sido produtivo, né? Agora colocar em prática. Espero que tenha sido valioso. Esse material vai ficar disponível lá no GC. Então, daqui a pouco, eu não sei se ele já está liberado, mas daqui a pouco vai estar liberado lá para vocês. Eu vou disponibilizar como material de apoio. E o que eu quero dizer para vocês, né? Tanto para vocês que estão aqui acompanhando ao vivo, como para quem estiver assistindo a gravação, pega tudo isso e coloque em prática no vídeo que vocês vão fazer como última entrega obrigatória dessa jornada. Coloca isso de forma estruturada. Aproveita todo esse material e tudo que a gente falou ao longo, né, desses dias todos, dessas semanas todas que a gente está junto, e coloca isso como sua verdade. Eu não quero que vocês me entreguem o vídeo mais perfeito.
mas eu quero que vocês me entreguem o melhor vídeo que vocês podem entregar. Se apresentando, falando sobre si, organizando as ideias de forma coerente, que faça sentido para você e para o outro, porque precisa fazer sentido para quem recebe também. Tá? E amanhã vocês vão ter a mentoria coletiva, então vai ser legal se vocês puderem estar presentes na mentoria, porque os mentores vão ajudar ainda mais falando, né? Tudo isso que eu falei aqui vai ser replicado de outras formas para vocês refletirem, para vocês pensarem, né? Então, estejam com o link de vocês, sabe aquele linkzinho do vídeo que vocês mandaram para a gente? Esteja com o link, né? Porque provavelmente vai dar tempo de, se não todas, mas algumas de vocês ali apresentarem, falar, eles vão falar sobre o vídeo, sobre, poxa, melhora aí a posição de câmera, ó, talvez fala mais perto, ou fala mais alto, coloca mais emoção, né? Para que vocês possam fazer o último vídeo como se fosse um vídeo de entrevista mesmo. Né? Pense, olha, se eu estivesse numa entrevista e tivesse que falar sobre mim, como que eu posso estruturar isso? E aí eu vou trazer uma dica final, que eu gosto muito de orientar para todas as pessoas que eu faço mentoria de carreira. Para ficar mais fácil, né, para você poder responder uma pergunta aberta de processo seletivo, e nesse caso, talvez para fazer o vídeo pitch de vocês, segue a seguinte estrutura. Se te propuserem a seguinte frase: fale-se um pouco sobre você, sem direcionar se é pessoal, se é profissional, tenha uma apresentação pronta, com a seguinte estrutura. Primeiro você fala um pouquinho ali, 30 segundos, 40 segundos, sobre pessoal, vida pessoal, quem é você, se apresente pessoalmente, onde você mora, sua idade, né? Algumas meninas, eu estava vendo os vídeos, falaram, sou casada, não sou casada, tá tudo certo, coloque essas informações pessoais, depois, fale sobre a sua trajetória educacional. Estou cursando XYZ, cursei, não cursei, fiz técnico, fiz... Fala sobre a sua trajetória educacional e depois entra na sua trajetória profissional, se você já tem uma trajetória profissional. Márcio, eu ainda não tenho. Ou minha trajetória profissional foi interrompida por causa da gestação. Não tem problema. Conta o que você tem de vivência. Né? Vivências voluntárias, trabalhos informais também devem ser considerados. Por quê? Porque isso também nos traz visão de mercado, visão de trabalho, visão de negócio, visão de trabalho em equipe. Né? Então, use essa estrutura pessoal, educacional e profissional. Seguindo essa estrutura, a lógica mental fica mais fácil, para não correr o risco de você falar assim, eu sou formada e não sei o quê, mas eu moro em São Paulo, eu estudei não sei aonde, mas eu trabalhei em tal empresa, pronto. Já virou uma bagunça. Lembra que a comunicação é importante? Lembra que a estrutura da comunicação é fundamental? Então coloca uma coisa mais estruturada. Tá? Então vocês podem usar isso tudo, né, para todas as respostas que vocês tiverem que dar. Neste caso, vocês vão usar isso para o vídeo de vocês. Né? Pode ser que os mentores tragam outras sugestões. Veja aquela que for melhor para você. Aquela que fizer mais sentido para você se estruturar. Ok? Fala, Bru. Nessa questão na apresentação, a gente falar da nossa trajetória, a gente pode falar do nosso emprego ali de maior relevância, de maior tempo, ou é necessário que a gente fale sobre todas? Sei lá, porque, assim, pensando por mim, assim, só para você entender, eu já passei por algumas áreas que não faz sentido nenhum onde eu tô ou com o que eu quero seguir, entendeu? Então vamos lá. Boa sua pergunta. A ideia é que você fale tudo aquilo que tem relevância, né,
para a área que você está buscando, principalmente se for uma entrevista, né? Ou, como o caso aqui, você vai fazer um pitch, que pode ser que esse pitch alguém da empresa DM fale assim, vocês têm o pitch delas? Eu quero assistir. Então, vamos para a área de relevância. Mas é legal você falar a trajetória para mostrar a vivência profissional que você já teve. Mas você não precisa parar nesses pontos. Então, você pode falar, eu comecei a trabalhar cedo, com 16 anos, fui jovem aprendiz numa empresa tal, fiz isso, fiz aquilo, hoje estou atuando XYZ, fazendo isso, fazendo aquilo. Perfeito. E aí você traz a relevância de tudo aquilo que faz sentido para você comunicar. Aí sim. Entendi. Tá? Certo. E mesmo, né, e aí falando até para outras meninas, mas eu estou em transição de carreira. Legal. Como que você conecta a experiência que você tem para esse processo de transição de carreira? Né? Eu tenho vivência na área X, Y, Z, fiz isso, hoje estou buscando a transição de carreira, por isso que eu estou fazendo cursos, me especializando, e aí você vem para o lado educacional de quanto você está fortalecendo para a nova área. Tá? Então, esse é o lugar, tá, Bru? Uhum. Certo, entendi. Obrigada. Nada. O que mais, meninas? Mais alguma pergunta? Dúvidas, curiosidades? Fala, Lê. Você tem alguma dica de como conseguir falar isso em pouco tempo? Porque eu não falei absolutamente nada e eu estourei meus 3 minutos. Então, assim, de verdade, que coisa difícil. Eu tava com vontade de tacar meu celular longe, porque eu não conseguia fazer. Faz isso, porque você vai ficar sem o celular e depois não vai conseguir gravar o último vídeo. Não faça isso. Ó, a primeira coisa é treino, tá? Eu falei isso para vocês na semana passada. Eu tinha 10 minutos para fazer o vídeo, meus vídeos davam 15. E aí você vai começando a entender o que faz mais sentido. Né? Por isso que eu falei, você vai falar pessoal? O pessoal ele pode ser muito rápido, ele pode ser nos primeiros 30 segundos do vídeo. Acabou. O educacional ele pode vir nos outros 30 segundos, porque pode ser que seja rápido. Né? Então aí a gente tem 1 minuto. Eu tenho 2 para falar de trajetória profissional. E aí, de novo, o que eu quero transmitir? Né? Esse é o grande ponto. Qual é a proposta que eu quero transmitir? Né? Eu lembro que você comentou, Lê, que você falou que em algum momento você estava fazendo transição de carreira e tal. Isso é relevante? Então, o que eu tenho que falar de relevante para a transição de carreira? Né? Eu falo rapidamente do que eu já fiz, mas eu estou buscando o quê? Isso, estou fazendo... Então, no seu caso, você pode até deixar o educacional, por exemplo, para o final. Porque você pode usar o que você está se aprimorando, se aperfeiçoando para a transição de carreira. E começar falando pela experiência que você já teve de outras experiências profissionais. Pode ser um caminho. Tá? Mas é treino, gente. É treino. Olhar, ler e falar assim, legal, isso dá para fazer. Não, isso não dá para fazer. Né? Ou isso está mais relevante. Não, isso está menos relevante. Né? E, gente, a gente nunca vai falar tudo o que a gente quer. Tá? Não adianta vocês colocarem isso na cabeça. Nunca vai falar. Gente, eu vou mandar áudio de resposta para as pessoas. Os meus áudios são podcast, eles viram 2 minutos. Eu tenho um amigo que fala assim, pronto, o Márcio mandou uns podcasts. Eu falo assim, você quer ouvir a resposta ou não quer? E se não quiser ouvir a resposta, eu falo só sim ou não. Né? Porque é isso, a gente muitas vezes não vai conseguir falar tudo o que a gente deseja. Então a gente precisa fazer esse processo de seleção. O que eu quero falar? O que eu preciso falar? Qual é a prioridade, qual é a importância? Né? No caso do vídeo, ele é genérico. Então você precisa falar o máximo de coisas possível que sejam relevantes. Ok. Se for numa entrevista, aí eu vou dizer para você o seguinte, Letícia, qual é o foco da entrevista? Não, eu tenho que falar da minha transição de carreira. Então gasta todo o tempo que você tiver para falar da transição de carreira. Acabou. Né? Mas aqui não, aqui a gente está trabalhando com a proposta de vamos fazer um vídeo de apresentação, vamos lá sobre. Então eu preciso fazer um pouquinho mais de informações aí direcionando. Márcio, só no final que travou.
Você travou, não sei se foi só para mim. Travou. Continua tá travando ainda. Você precisa só... Peraí. Parece que sim. Voltou? Foi só o finalzinho que perdeu. Voltou? Tá. Não, o que eu disse assim, você precisa priorizar aquilo que está fazendo sentido para você. Então, assim, o vídeo aqui hoje, né, a proposta do vídeo é genérico, é fazer mais aberto, para que as pessoas conheçam a Letícia. Ok. Não, a resposta tem que ser muito direta. Então, aí eu vou para o que é direto. Então, é priorizar. Né? Priorize, faça um treino de priorização. Fiz o roteiro, fiz isso. O que eu preciso dar mais evidência? É nisso. Então, beleza, é aqui que eu vou. Né? E aí tem uma dica para vocês. Tá? Eu não sei se vocês usaram, mas existem uns aplicativos, tanto de celular quanto para computador, que chama teleprompter, que você pode usar. É igual se usa em jornal, em televisão. Você coloca todo o texto que você vai falar e coloca lá. Você vai ter mais ou menos uma estimativa de tempo. E você vai colocar assim, preciso falar isso em tanto tempo. E aí você pode ir lendo enquanto está fazendo. Só que você vai precisar, por exemplo, muitas vezes de 2 celulares, né, quem tiver no celular, porque senão fica muito pequeno, ou você pode colocar no computador por exemplo, você coloca o celular aqui, ó, para gravar, e aqui atrás está o computador. Então você está lendo aqui. O seu olhar fica... Dica, tá, gente? A câmera do meu notebook está aqui, ó. Tá dessa altura. Onde eu estou colocando o celular? Embaixo. Por quê? Quando eu olhar para a tela aqui, tá parecendo que eu estou olhando direto para a câmera. Só que cuidado, porque também não pode parecer que vocês estão assim, ó. Entendeu? Vocês já viram alguém apresentando jornal, né? Eles apresentam como se nada tivesse acontecendo, eles estão olhando para a câmera. Por quê? Porque na tela da câmera está aparecendo o que eles precisam ler. Tá? Então, assim, é uma dica. Pode ajudar vocês. Agora, essa leitura não pode ser robotizada, tá? Eu estou aqui para me apresentar e falar que eu moro em São Paulo e tenho 49... não faz isso. Se for para fazer isso, esquece o que eu disse. Vai no improviso, vai no direto ali, para não ter problema. Ok? Eu confesso que eu precisei usar uma colinha e eu fiz exatamente essa jogada do notebook atrás do celular, só que eu usei o bloco de novo. Tá tudo bem também. Porque a memória é bem ruim, então eu precisei de uma colinha. Lê, não tem problema nenhum. A vantagem do teleprompter é que ele vai passando. Tá? Nossa, o texto, eu fiquei pensando, meu Deus, o celular tá na frente de uma parte do texto do bloco de notas, o que eu faço? Então, ele vai correndo. Tá? Então, tem pessoas que têm dificuldade. Eu tenho dificuldade em usar teleprompter. Eu sou muito sincero para vocês. Eu tenho muita dificuldade, porque a minha cabeça é muito rápida. Então, eu começo a falar, leio o que está escrito, eu já vou lembrando o que vem depois, e eu quero falar o que está depois. Então, assim, mas cada um vai alcançar um jeito. Ok? Ok. Acho que deu um norte, assim, que eu fui assistindo o encontro de hoje, foi batendo desespero, porque eu acho que se eu fiz 3 tópicos no meu vídeo, foi muito. Aí eu fui vendo 3, 4, 5, 6, 7, 8 tópicos, eu falei, meu Deus do céu, eu quase estourei tudo com esses 8 tópicos, então lascou. Mas acho que vai dar certo. Obrigada. Tá tudo bem, tá tudo bem. Nada. Meninas, mais um minutinho a gente já vai terminar, tá bom? É que o encontro de hoje realmente ele é talvez um dos mais importantes que a gente tenha hoje, nessa jornada. Fala, Lorena, e depois a Bruna na sequência para a gente ir encerrando. Eu só queria falar a forma que eu fiz para diminuir o tempo. Eu fui gravando áudios. Aí eu comecei, deu 7 minutos, aí fui para 5, eu acho que eu gravei uns 10 áudios. Eu cheguei no 1 minuto e meio, mais ou menos. E aí, a hora que eu cheguei no 1 minuto e meio, eu falei, então é isso que eu vou falar. E aí comecei a gravar a série de vídeos. Aí foi um monte, porque a moto passava, a minha mãe falava, alguma coisa acontecia, e foi. Mas assim, foi gravando áudios que eu consegui ir diminuindo. Eu não sei se isso serve de dica para serve porque é treino, tá? É treino. É por isso que eu falo para vocês, treinem vocalizando. Não treina lendo só com os olhos, não.
precisa falar. Porque aí você, inclusive, vai entendendo se precisa acelerar um pouquinho a fala, se pode diminuir, se pode falar mais lento, se tem momentos que você pode falar as coisas mais encavaladas e depois falar mais tranquilo. Legal, Lorena, obrigada pela dica. Super vale, sim. Tá? Vai lá, Bru. Eu ia falar justamente sobre essa questão do ler, né? Eu precisei também de uma colinha, porque eu fico ansiosa, aí acaba escapando tudo da minha cabeça, aí na hora que eu vi, eu já não falei nada que precisava. Então eu coloquei uma colinha, coloquei o celular também aqui assim, né, embaixo. Só que no meu vídeo eu percebi que teve um momento que deu para ver eu direcionando o olho fora do celular. Sim. Aí eu ia te perguntar, tem algum problema, tipo, não o tempo todo, mas em algum momento acabar dando essa escapadinha? Não tem problema. Quanto menos, melhor, né? Uhum. Principalmente se você ficar muito tempo travada, né? Olhando assim para aquela parte da leitura, porque aí vai dar a sensação de que você está olhando para outro lugar. Tá? Sim. Mas, de novo, como a gente habitualmente vai falando, vai lembrando de algumas coisas e o olhar pode fugir, não tem problema não. Tá. E, de novo, vocês vão entregar o melhor, não o mais perfeito. Tá. Okay? E outra coisa que eu ia falar, eu tava com um sério problema também, porque eu tava falando demais. Muito. Assim, eu criei vários textos na minha cabeça. E aí, o que eu fiz? Eu sou a fã da IA, né, gente? Aí eu mandei um áudio pro meu amigo chat. Aí eu mandei esse áudio, ficou muito grande, e aí eu perguntei para ele como reduzir. E aí ele me deu alguns pontos que eu poderia melhorar. Eu falei o tempo que eu precisava, né? E aí ele me sugeriu o que eu poderia reduzir. Não sei se é muito certo fazer isso, mas assim, eu falei para ele tudo que estava na minha cabeça, tudo que eu queria, mandei lá um podcast. E aí ele me ajudou nisso. Então eu acho que eu consegui mais ou menos. Não tem problema, não tem problema. Desde que seja a sua verdade, você esteja Sim. falando tudo o que precisava falar sobre você, não tem problema nenhum, é um recurso. Tá. Tá bom? Beleza. Vamos lá, Maria Laura, vamos com você. Boa noite. Boa noite. Eu acho que seria interessante, não sei se vai ter, se tem essa pretensão, mas que a gente conseguisse ver o vídeo das outras meninas, quem se sentir confortável, né, claro. Talvez a gente poderia mandar os links no YouTube para a gente conseguir até mesmo ver como que as pessoas fizeram, o que elas falaram. Acho que ia ser bem interessante até para conhecer as outras mais um pouco. Maria Laura, da minha parte, é uma coisa que eu amo que vocês façam. Pode lotar o grupo com o link lá, coloca seu nome, o vídeo, coloca... Gente, como eu falo sempre para vocês são uma comunidade. A gente precisa ter esse senso de comunidade e de coletividade. É para ajudar. Ninguém vai estar aqui para ficar julgando, mas seu vídeo ficou melhor, ficou pior, ficou... Não! De repente, as meninas aí estão dando dicas. Eu usei a IA. Não, eu fiz uma gravação de áudio. Perfeito, vamos colocar isso lá. Porque o que serviu para você pode servir para as outras também. Né? E, de novo, ninguém está aqui competindo com ninguém. Né? Super, super acatada a sua sugestão, Maria Laura, fique à vontade. O grupo está disponível para vocês fazerem isso. Inclusive, se quiserem fazer isso hoje é legal, porque eu não vou fazer nenhuma outra comunicação além da foto, então fiquem à vontade. Tá? Inclusive, hoje, para ajudar vocês, eu não vou nem fazer lista de presença, tá bom? Eu vou dar presença para todo mundo. Vou ser bonzinho. Fala, Keren. O Márcio, eu fiz por tópico também. Eu achei melhor fazer por tópico. Isso daí é muito real. Eu tive que focar, porque eu fiz com tudo que eu tinha, para falar, ficar mais fácil, né? Eu coloquei lá casamento, maternidade, pessoal, profissional. Nossa, deu 2 folhas e meia, mas estava dando 7 minutos de vídeo. Por fim, acabou que eu tive que falar só o pessoal profissional. Aí também eu linkei de um jeito que acabou um casando com o outro, mas aí esse negócio assim, de focar em alguma coisa é muito real, porque te ajuda muito, me ajudou muito. Porque assim, tinha muita coisa pra falar, igual você falou. Tem muita coisa pra falar, mas não dá pra falar tudo. E tive que reduzir, nossa, muito. Ainda nem cheguei nos 3, porque se eu começasse a falar, ia ultrapassar, ia ficar pela metade. Então, falei, decidi cortar ali e mandei. Não, tá ótimo, tá ótimo. Mas assim, meninas, é isso. Cada uma vai olhar para o seu caminho, para a sua trajetória. Sempre lembrando,
Vocês estão fazendo uma apresentação que basicamente é um simulado de apresentação para qualquer empresa. Né? Aqui a gente está falando da ADM, porque hoje a gente tem a parceria com a ADM, mas pode ser para qualquer empresa. Então, assim, como que eu vou me apresentar? Né? E não se preocupem. Tá? Aquele primeiro vídeo que vocês entregaram, ele pode não ter ficado muito legal, ele pode não ter ficado com todas as dicas. Gente, a gente faz isso de propósito. A gente coloca um primeiro vídeo para vocês fazerem com a cara limpa, sem saber como que vai. Depois a gente vem trazendo, falando, ó, é construção, percebe? Pega lá o seu Meu Caminho, pega o seu Ikigai, pega o seu SWOT, pega tudo que vocês fizeram até aqui, pega tudo isso que a gente viu hoje, agora você pega e coloca no vídeo. De forma estruturada, de forma trabalhadinha. Beleza, meninas? Compreendido? Então, assim, quero primeiro agradecer a paciência de vocês, porque a gente acabou estourando 20 minutos, mais de 20 minutos do nosso horário hoje, mas eu tenho certeza que foi por um excelente motivo, né, por um motivo super justo, principalmente para vocês. Eu geralmente não meço esforços de ficar aqui com vocês, porque eu acho que esse é o meu papel. Então, obrigado por vocês estarem aqui. Quem puder abrir câmera, vamos abrir para fazer a nossa foto linda e maravilhosa desse penúltimo encontro. Hoje não tem atividade, não tem. Tempo é para vocês começarem a digerir tudo que a gente conversou, a começarem a pensar no como vai ser o próximo vídeo. Amanhã a gente tem mentoria, então estejam presentes o mais cedo possível, né? Mais próximo das 18 horas possível, porque aí a gente já coloca vocês no grupo e aí vocês já vão podendo entrar, conversar. O mesmo processo que a gente fez a semana passada, vocês vão ser divididas em grupos, em salas, e cada sala vai ter um mentor ou uma mentora que vai ajudar, que vai conversar, e aproveitem muito, tá certo? Se vocês quiserem seguir a sugestão da Maria Laura, fiquem à vontade para encher de link aquele grupo, para vocês saberem quem é, como é, e inclusive fortalecer, né, o network de vocês, que é um dos pilares da marca pessoal e profissional. Beleza? Vamos para a foto. Sorrisão inteligente, perfumado, cheiroso, inteligente. Deixa eu tirar daqui para não aparecer. Bora lá, sorrisão. Muito bem, meninas. Super obrigado. Fiquem bem. Boa noite. Beijo. Até amanhã. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, até.